Nosso segundo painelista é João Carlos Salgueiro, da Schneider, por favor, o palco é seu. Bom dia a todos. Sempre difícil falar depois do Felipe, mas eu vou me esforçar ao máximo. Bom, aqui o objetivo é dar continuidade, fazer as conexões um pouco com o que o Felipe falou, mas trazer para a discussão a questão da transformação digital e a transição energética. Começando um pouquinho, então, falando da Schneider, primeiro, é impossível a gente falar com propriedade de descarbonização se a gente não fizer isso dentro de casa. Então, a Schneider tem um compromisso muito claro de descarbonização. Quando a gente fala especificamente das nossas operações, muito do que eu vou mostrar a gente está aplicando 100% do tempo. Então, até 2030, a gente tem um compromisso de ser carbono zero. E aí a gente está falando num grupo de ativos que está distribuído aí em mais de 100 países, com distintos portes, distintos graus de complexidade, um desafio considerável. Mas, do outro lado, também a nossa missão é fazer essa descarbonização de forma ecossistêmica. E aí a gente tem um compromisso de levar aí energia, acesso à energia para 50 milhões de pessoas até 2025. Hoje a Schneider já é a maior empresa do mundo em termos de consultoria para estruturação de PPAs, modelos distintos de aquisição de energia renovável, e a gente tem usado todo o nosso arcabouço tecnológico para descarbonizar os nossos clientes. Então, um compromisso de reduzir ou evitar 800 milhões de toneladas de CO2 até 2025. Isso aqui está muito ligado com o que o Felipe falou, das motivações de cada um, de cada investidor, de cada stakeholder, mas na maior parte dos casos a gente tem esses 4 eixos como fatores determinantes, que o primeiro é aumentar a transparência. Sim, a gente gostaria de entender com clareza quais são os maiores impactos de cada uma das organizações, que a gente enxergue riscos e oportunidades. Então, hoje, como negócios, a gente não pode negligenciar, por exemplo, a questão das mudanças climáticas. Isso vai fazer com que você defina fundamentalmente soluções técnicas para os seus empreendimentos, para se proteger, para mitigar riscos, para garantir que esse aparelho possa funcionar da melhor forma possível ao longo do tempo, e também buscar oportunidades financeiras. Pressão das partes interessadas, e aí pressão, de novo, eu sempre falo que pressão a gente não coloca, acaba repassando. Então, quando a gente está colocando pressão, alguém está cobrando alguma coisa da gente, a gente vai cobrar de alguém. Então, tem uma série de interações hoje que são necessárias, e os outros são os desafios operacionais, que em uma vertente podem ser buscar uma redução de custos, buscar a descarbonização, buscar uma melhor performance do empreendimento, melhor visibilidade. E aí vai um pouco do que tinha sido falado anteriormente, dos impactos. Então, 30% das emissões estão, na prática, incorporados na fase da construção, e aqui 70% durante a operação. Né? E tem uma formulazinha específica que eu vou falar ao longo do tempo do que a gente pode fazer. A gente fala muito em ter 7 eixos de descarbonização. O primeiro deles, acho que é o mais claro, é a eficiência. Muitas vezes se pensa muito em eficiência quando a gente está falando de um edifício existente, mas ele também tem que estar presente em todas as nossas decisões de projeto. E também a eficiência vai justamente evitar um conceito que eu falo várias vezes, tem um público aqui que me acompanha, que é evitar o primeiro pecado capital. Aí todo mundo vai falar, não, agora partiu para a religião. Não, mas qual que é o primeiro pecado capital? O primeiro pecado capital é usar energia renovável para alimentar desperdícios. Isso é uma coisa muito latente que tem acontecido.
de você ter geração distribuída, geração solar, e não fazer o trabalho, a lição de casa, reduzir, otimizar os processos. A outra é a eletrificação, mas que no contexto mais amplo é justamente falar de uma transição dos combustíveis fósseis. A gente sabe que o nosso modelo vai ser uma mescla de carro elétrico, híbrido, e também de substituição de uma série de sistemas hoje que a gente usa, fontes fósseis. A gente precisa integrar as energias renováveis, e aí não é só de forma simples hoje como a gente faz aquela energia que está conectada à rede, mas sim explorar mais alternativas como o armazenamento, a resposta à demanda, e a gente precisa fazer tudo isso com uma visão de crescimento verde, incorporando todos esses conceitos aos novos empreendimentos. Circularidade do design ao descomissionamento, ou seja, como a gente está enxergando, como a gente está aproveitando todas essas oportunidades, como a gente estende o ciclo de vida desse equipamento. E aí a digitalização, que se for a digitalização aqui é o tempero de tudo isso. É justamente o que vai permitir que a gente possa operar com máxima eficiência, extrair o máximo de todos esses equipamentos, de todas essas tecnologias, e garantir que a gente possa comunicar isso de forma efetiva. E aqui está um pouquinho da fórmula que a gente desenvolveu, que começa no melhor entendimento dos conceitos, que vem justamente de entender esses escopos, e aí quando a gente está falando hoje na nossa temática é muito do escopo 1 e 2, como a gente utiliza os combustíveis fósseis, como a gente utiliza a energia elétrica, e aí doravante como é que a gente vai projetar o nosso crescimento, vai criar trajetórias, desenhar metas, mas entender o que é necessário para que a gente atinja essas metas. Sempre baseado na eficiência, na eletrificação, na substituição de forma efetiva, com a integração das energias renováveis e na circularidade. E aí eu já vou caminhando um pouco para mostrar qual é o papel da digitalização. E quando a gente fala no papel da digitalização, muita gente pensa em disrupção extrema, quando na verdade é um processo integrado da gente digitalizar e mudar a nossa forma de pensar, de conceber os empreendimentos, de tratar o projeto. Um dos exemplos do que a gente tem trabalhado é o BIM 5D, então aí é uma temática que todo mundo entende, mas trazendo para essa temática e para essa ferramenta, a gente incorporou o carbono nesse contexto. Então, se eu estou utilizando o BIM, eu tenho uma ferramenta ímpar para dar maior eficiência para o meu projeto como um todo. Mas eu também tenho uma forma indelével de começar a integrar qual é o impacto, como é que eu converso com as principais bases de dados sobre carbono e eu vou entendendo os impactos ao longo de toda a minha implementação do projeto. Ou seja, com um pequeno desvio e com um pequeno acessório da tecnologia, que hoje já é muito importante para vocês no desenvolvimento dos projetos, a gente começa a entender qual é o impacto em termos de carbono. A outra é quando a gente fala de criação de um roteiro. Lá atrás a gente falou que é muito importante ter um roteiro. Talvez a maior dificuldade que hoje existe quando você está falando com um investidor, com aqueles mesmos tomadores de decisão, é a nossa capacidade de passar para ele qual é o tamanho do investimento, qual o tamanho da oportunidade, como que eu posso organizar isso, como eu posso potencializar esse retorno, como eu posso empoderar ele para tomar essa decisão de descarbonização ou atrelar a descarbonização para os eixos que são mais importantes para ele, como o Felipe tinha falado. Para tudo isso, a gente tem atuado em duas frentes, uma que é para as organizações de maior porte. Hoje a gente tem consultoria e conhecimento para desenhar programas de descarbonização em larga escala, e quando eu falo no pequeno e no médio, porque tem uma coisa que é muito simples, todo mundo fala muito de escopo 3. Escopo 3 é simples, é o escopo 1 e 2 do nosso fornecedor. E aí a gente criou também uma plataforma digital
chamada Zygo, que permite para essas pequenas empresas desenharem a própria rota, controlarem ela ao longo do tempo, adquirirem energia renovável. E do outro lado, também, o que a gente fala é dar toda essa propriedade, que a gente tenha cenários, que a gente consiga entender esse payback. Do outro lado, também é a questão de centralizar os dados. A tecnologia pode causar muita confusão também. E aí a diferença é exatamente entre data mining e data mesh. Ou seja, hoje a gente trabalha e já desenhou uma ferramenta que é agnóstica, que é uma ferramenta de software as a service, que é a maior plataforma de gestão de indicadores de emissões, de energia e de recursos, chamada Resource Advisor. Hoje ela é aplicada em mais de 400 mil sites ao longo do tempo, permite que você tenha uma visão holística dos projetos, dos impactos que estão gerados, principalmente que você tenha uma ferramenta única para medir e verificar a performance de um projeto, de todo o seu programa de sustentabilidade. Bom, a gente falou, tudo isso parece muito teórico, né? Também, do outro lado, tem toda a parte do que a gente fala de automação, tá? E hoje a gente não vai falar muito de automação, tem gente aqui que tem muito mais capacidade do que eu para falar especificamente de automação, mas aqui o meu papel é falar do impacto que a automação gera. E aí, um dos outros eixos e das plataformas digitais que a gente tem é realmente prover para vocês uma automação que permita que vocês extraiam a máxima performance de um empreendimento, dos equipamentos, dos processos que vocês têm. Porque sempre lembrem, a bomba de calor mais eficiente que existe hoje, a iluminação LED mais eficiente que existe hoje, se ela é utilizada no momento que ela não é necessária, ou na proporção que ela é necessária naquele exato momento, ela também está desperdiçando energia. E a única forma de evitar isso é através da aplicação da automação. E com a automação também a gente vai garantir uma série de outros efeitos, que é maior conforto, maior bem-estar, maior segurança para esses ocupantes. E aí, para que vocês entendam no dia a dia como a gente faz para potencializar todos esses processos, né? Uma das amostras daquelas tecnologias que eu falei, a gente fez de uma forma bastante simples, uma integração com o Arc, que permitiu que em um dos nossos escritórios na França, em Grenoble, a gente pudesse ter em tempo real a performance desse edifício. E aí isso é um dos pontos importantes, porque muitas vezes eu posso colocar automação, posso ter um desempenho, mas isso só vai ser efetivo se eu tiver a capacidade de comparar e fazer um benchmarking para entender se eu realmente estou extraindo ao máximo, estou tendo aquela aceleração que eu desejo. E isso tem um outro lado também do contexto econômico, que é justamente permitir que eu possa me certificar, por exemplo, numa certificação de prédios existentes, como o LEED OIM, de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, muito mais efetiva. E no pós-certificação, eu tenho uma ferramenta para manter aquele desempenho, para buscar até um desempenho superior do que foi preconizado. E por último, eu também trouxe a historinha aqui, mas eu não vou dar todo o spoiler, porque a Patrícia vai falar com maiores requintes de perversidade, mas a gente aplicou todos esses conceitos aqui no Intensity, justamente buscando ter o edifício mais eficiente de toda a Europa para sediar as nossas operações na França. Tá? Era isso que eu tinha para falar. Quem não conseguir falar hoje comigo, está aí o caminho. Estou à disposição de vocês. Tenham um excelente dia. Obrigado, João. Excelente palestra. Eu acho que a gente consegue ver o quanto que a gente tem de ferramenta no mercado, né? Para os nossos objetivos, as nossas metas de descarbonização. Puxando um pouco do que o Felipe falou, a inteligência está aí, a gente está usando.
tem empresas investindo nesse tipo de inteligência para disponibilizar ferramenta para qualquer um, ou né, para qualquer um, às vezes bem assessorado, conseguir buscar suas metas de descarbonização. E depois tem papo aqui, hein, Bruno e João, sobre ARC, BOM e esse monitoramento contínuo entre uma certificação e outra. Tem papo bom aqui.